Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar um pouco nas fontes sobre uma figura incontornável da nossa poesia, Manuel Maria Barbosa de Bocagem. Temos aqui alguns certos biográficos que nos dão um retrato fascinante. Exatamente, a ideia é tentar perceber os aspectos mais marcantes da vida e, claro, da obra do poeta. Nasceu em Setúbal, 1765, morreu em Lisboa, 1805. E as fontes, bem, apontam-no como talvez o grande nome do arcadismo português. Aquele movimento do século XVIII, não é? Da razão, natureza idealizada. Sim, isso mesmo. Mas também, e isto é muito interessante, uma figura que já está ali a fazer a ponte para o romantismo. Certo? E as fontes revelam logo uma vida cheia de altos e baixos desde o início. Nasce em Setúbal, filho de um juiz. A mãe com ascendência nobre francesa, mas a infância não foi propriamente um mar de rosas, pois não? Nada mesmo. O pai foi preso. Bocage já tinha 6 anos, imagina. Acusado de desvio de fundos. Há umas notas que sugerem que podia ser perseguição política, talvez ligada a vítimas de Pombal. Interessante essa nuance. Pois, o pai esteve preso 6 anos e pouco depois da prisão do pai, a mãe morre. Quer dizer, um começo de vida mesmo muito complicado. E a formação dele? As fontes não detalham muitos estudos formais, mas a obra mostra um conhecimento brutal dos clássicos. Mitologia, francês, latim. Sem dúvida. Essa erudição está lá, é inegável, mesmo sem sabermos os detalhes de onde estudou. Mas essa base cultural contrasta imenso com a vida prática que foi tudo menos estável. A juventude confirma isso? Pois, confirma. Aos 16 anos, assenta praça no Exército. Depois vai para Lisboa, para a Escola da Marinha Real e, pumba, primeira deserção. Parece que a disciplina militar não era bem a praia dele. Claramente. Mas o curioso é que, mesmo assim, ainda foi nomeado guarda-marinha. Como é que isso é possível? Talvez a fama como poeta em Lisboa já lhe desse, sei lá, alguma proteção. Ou reconhecimento, não sabemos ao certo. Mas essa inquietude não o deixou parar. E vem a famosa viagem à Índia, em 1786. As fontes falam de uma tentativa falhada de ficar no Rio de Janeiro ao meio caminho. Falam sim. Descrevem-no a tentar cair nas boas graças do vice-rei com os poemas. Mas pronto, sem sucesso. Teve mesmo de seguir para a Índia. Chegou lá, estudou em Panjim, foi colocado em Damão. E a história repete-se. Nova deserção em 1789. Foz para Macau. E em Macau, mais confusão. Dizem que esteve preso. Sim, as notas indicam que sim, esteve detido em Macau. Mas o interessante é que referem que ele aproveitou o tempo na prisão para traduzir poetas franceses e latinos. Isso é curioso. Será que a reclusão o focava mais nesse trabalho intelectual, mais metódico? É uma hipótese, sim. Talvez um primeiro vislumbre do que viria a ser mais tarde. Regressa a Lisboa em 1790 e aí entra na fase, se calhar, mais conhecida, a da boémia literária, a Nova Arcádia. Ele, Mano Sadino, o pseudónimo. Exato. Mas também as sátiras aos colegas, ele não tinha papas na língua. E publica as rimas em 1791. É desta altura aquele autorretrato famoso, o soneto, magro, de olhos azuis, carão moreno. Sim, um clássico. O auge da produção original e da vida social mais Agitada e eventualmente perigosa para ele. Essa agitação e a língua afiada acabaram por lhe custar caro. A prisão, em 1797. O intendente Pina Manique manda prendê-lo por desordenado nos costumes. E não foi uma prisão breve, de todo. Foi um périplo longo, limoeiro, depois o calabouço da Inquisição. Embora, atenção, por questões de comportamento, não por heresia formal. Certo, é importante distinguir. Depois ainda um convento beneditino e, por fim, o Hospício das Necessidades. O que as fontes sublinham é que este período longo de reclusão parece tê-lo mudado. Mudado em que sentido? Parece que o levou a dedicar-se muito mais à tradução, de forma mais séria, mais sistemática. Colaborou imenso com o frei José Mariano da Conceição Veloso, nessa altura. Quase como se a necessidade de sobreviver e a própria clausura lhe tivessem imposto uma disciplina de trabalho. Exatamente, um contraste enorme com a vida boémia de antes. Sem liberdade no final de 1798 e os últimos anos, de 99 até à morte, que foi cedo, aos 40 anos, em 1805, para Neurisma, foram, portanto, mais dedicados a esse trabalho de tradução, para sobreviver. Essencialmente, sim. Viveu modestamente, numa casa alugada, no bairro Alto, a trabalhar sobretudo em traduções. Foi sepultado na Igreja das Mercês. Uma vida intensa, sem dúvida, mas relativamente curta. Olhando para estas fontes todas,
O que salta mesmo à vista é este contraste constante, não é? O talento inegável, gigante, e uma vida absolutamente caótica. Poeta, militar, viajante, desertor, boémio, prisioneiro, tradutor. Ufa! Sem dúvida. Ele é quase um símbolo das contradições do tempo dele, essa tensão entre o rigor arcade da razão e a sensibilidade que já aponta para o romantismo, para a emoção. E o interessante nestes registros é ver como os altos e baixos da vida, as viagens forçadas, as prisões, não moldaram só o homem, mas também a obra, que oscila entre a sátira mais ácida, o lirismo muito pessoal e depois este refúgio na tradução. Fica a pergunta, no fim disto tudo. Se a vida lhe tivesse corrido de outra forma, mais calma, sem tantas viagens impostas, sem as deserções, as prisões que o forçaram a traduzir para comer, que poeta diferente teríamos tido? Que versos, que poemas originais terão ficado na gaveta por causa disto tudo? É algo em que pensar, realmente.